Os nossos irmãos estão assistindo também, participando nos seus lares. Que a bênção do Senhor seja completa na sua vida. E hoje nós estaremos falando um pouco onde está. Talvez você pode dizer assim, eu estou na casa do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos aqui dentro, mas os nossos pensamentos estão tão longe. Talvez os nossos pensamentos estão no momento que eu fui frustrado, eu fui enganado. E nós, a primeira parte, nós estaremos falando sobre isso. Onde está? Se nós pegarmos o livro de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver ali que nós estaremos iniciando Deus construindo, vamos colocar construindo tudo, formando tudo. E ele fazendo a separação de tudo. E quando ele termina tudo isso, e olha para a natureza e disse, tudo que Deus fez era bom. Então nós estaremos juntos, ou concordamos ou não concordamos, a palavra de Deus ela é real. E como nós estamos no tema do mês, o Espírito Santo, então nós vemos agora que todos esses seres celestiais, Deus, ele não faz, ele não forma, ele não faz separação, tudo sozinho. Mas pela boca dele, pelos seus olhares, e ele dizia assim, apareça, e aparecia. Faz divisão, fazia divisão. A terra se torna seca. E aqui nós vemos agora que no sexto dia, Deus, no capítulo 1, verso 26, Deus forma o homem. E este homem chama-se Adão. Então nós vemos agora que Deus forma este homem. E depois dele formado, depois de ele estar sendo um ser vivente, Deus agora apresenta para este homem todos ali para que ele pudesse cuidar. E ele vai e entrega para Adão, e nós vemos que Deus fala para ele assim, olha, agora você vai colocar os nomes de tudo isso. E Adão começa a nomear. E Adão via as coisas acontecendo, mas para ele não estava completo. Faltava alguma coisa para ele. E nós vemos agora que Deus, da costela do homem, forma-se uma mulher e traz para ele. E Adão fala assim, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E os dias vão se passando, as horas vão se passando. E aqui nós vemos agora que após tudo isso, entre o capítulo 3, aí nós vemos
quando Deus, a palavra nos diz, que Deus faz da terra aquele homem. Deus chama agora a corte celestial. E aqui nós vemos agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo de uma forma muito especial na criação deste homem, desse ser humano. Então nós vemos agora, quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine sobre tudo. Então nós vemos tudo isso no início da criação. Aí nós vemos na viração do dia, ou entardecer, ou pela manhã, Deus vinha visitá-lo, este casal. Então nós vemos agora dentro daquela conversa, eu fico pensando, imaginando, nós começamos o culto, nós cantamos o hino, Senhor, se existe em mim um mau caminho. Este hino foi o Espírito Santo agiu na vida do pastor Junilo Augusto da Silveira. E ele escreve este hino. Senhor, se existe em mim um mau caminho. Eu fiquei imaginando o momento que ele estava escrevendo ali. Ele cheio do Espírito Santo agora. E nós vimos agora, se nós olharmos na criação, a liberdade que o Espírito Santo estava tendo, os anjos estavam tendo um acompanhamento. Então nós vemos agora que entre o capítulo 3, a decepção ou a frustração. O homem, ele peca. E aqui a Bíblia nos fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também pelo homem também veio a salvação. Mas aqui nós vemos, para a decepção, ou pela frustração de Adão e Eva, eles foram enganados. E através dessa enganação, eles comeram do fruto que era proibido. Mas que fruto era esse? Era a palavra de Deus. Porque Deus disse, dessas comerás livremente. Mas dessa não. Nem toques. Nem toqueis. O que estava ali era a palavra de Deus. Então nós vemos agora que este homem, que a partir do momento que eles comerem, esse casal come deste fruto, abre seus olhos. Mas será que ele não tinha os olhos abertos? Tinham. Mas eram os olhos da pureza. Eles eram puros. Mas agora nós vemos que abre os seus olhos da maldade. Abre seus olhos da vergonha. E quando eles olham um para o outro, eles viram que eles estavam nus. E eles correram lá, foram fazer o quê? Porque sabiam o momento que Deus vinha visitar eles. Eles foram lá, a Bíblia fala que eles cozeram folhas de figueira. E aqui nós vemos agora, a palavra de Deus disse, quando Deus vinha visitar eles,
A palavra de Deus nos diz que quando Adão talvez sentiu o pisado de alguém chegando, ele vai e se esconde. E a palavra soa. Naquele mesmo lugar que eles estavam, sempre encontravam. Já não estava mais, já estava vazio. E Deus fala, Deus já sabendo o que tinha acontecido, mas ele vai lá e chama: Adão, Adão, onde estás? Adão, Adão, onde estás? Ó Senhor, ouvi a tua voz soando no meio do jardim e eu escondi. A maior decepção ou a maior frustração que nós temos é quando nós somos atacados por alguma coisa. Mas aqui nós vemos agora que este homem, ele caiu por si próprio, porque ele sabia. Ele tinha sido avisado, o casal tinha sido avisado. E aqui nós vemos agora que a conversa deles muda de sentido. Onde está? Agora é para mim e para você. No final da mensagem, essa mesma mensagem que eu estou transmitindo hoje, eu transmiti em uma das nossas igrejas. E no final do culto, levantou uma senhora, já senhora, na época ela tinha recente casado. Ela disse: olha, eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Eu quero confessar para os irmãos o que estava acontecendo na minha vida. Eu estava na igreja, eu vinha para a igreja, eu era batizada, eu cantava. Mas eu tinha um vício. E esse vício é o que me fazia que as minhas decepções, as minhas frustrações caíam por terra. Mas quando ela pedia para o seu marido: olha, traga para mim um cigarro. Aí ele falava para ela assim: mas você vai fumar? Você não é crente? Ele disse que quando ele pegava o cigarro, e no mesmo dia nós tínhamos curso bem na casa deles. Mas antes de nós chegarmos, que nós tínhamos horário às 20 horas, de que de vez em quando o pastor José Wagner chegava na casa deles. E ela, quando que ela já estava com o cigarro na mão. Ela fazia de tudo para jogar fora. A Josiane, pastor. Mas um dia, a própria palavra assim: onde estás? E ela falou que a partir daquele momento, a partir do momento que ela orou, juntamente com o pastor, sem falar para ele, ela pediu a misericórdia do Senhor. E a partir daquele momento, já faz mais de 20 anos, que ela não sabe mais o que é gosto do cigarro. Porque ela sentiu naquele momento que ela estava decepcionando não ela, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E ela tomou essa coragem de dizer
que a partir daquele momento não queria mais. Então nós vemos agora, imagine, se nós temos vergonha do pastor, de um dos nossos irmãos, e agora imagine Adão e Eva, sabendo que o seu Criador, porque nós somos criados por Deus, ele decepcionar o próprio Criador. E aqui nós vemos agora que essa corte celestial vindo sobre a terra. E aqui nós vemos agora que o homem peca, a mulher peca. E Deus faz naquele momento pega um dos cordeiros que estava ali no jardim do Éden. Mas onde que fica o jardim do Éden? O jardim do Éden é aqui na terra, irmão, onde nós estamos. Porque muitos falam que existia somente o jardim do Éden, um lugar separado. Mas toda a terra se tornava-se jardim do Éden. Nada depois do pecado foi construído, Deus já tinha formado tudo. Então, onde nós habitamos era o jardim do Éden. Então, nós vemos agora que a tentação foi tão grande que eles decepcionaram. Mas o próprio Deus, pelo seu amor infinito, ele vai lá e mata o cordeiro, tira o couro daquele cordeiro e faz túnicas de pele. A partir daquele momento, a corte celestial começa a perguntar de alguém para dar a vida. No momento certo, Jesus ofereceu a sua vida. Irmãos, o que nós queremos dizer com isso? A entrada do pecado nos corações daquele indivíduo divinamente criados que começaram as suas vidas com corações tão puros. E agora, vendo contaminado. Mas aqui nós vemos tantas promessas que eles fizeram para Deus. Tantas promessas nós fazemos para Deus. Se eu for na igreja, eu quero ajudar da melhor forma possível. Mas no momento que nós somos decepcionados, somos frustrados, nós abandonamos. Mas aqui está a figura, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então nós vemos agora que este homem, Jesus Cristo, um ser todo especial, ele se oferece para dar sua vida. Por isso que Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então nós vemos no tempo certo, Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, que nós estudamos hoje. Onde estás? Aonde você estava quando você ouviu o som do Evangelho? Aonde você estava? Aonde que estava a mulher lá no poço de Jacó? Aonde estava Zaqueu, publicano? Estava em cima da árvore. Mas por que ele subiu na árvore? Ele queria ver o mestre. E hoje, aonde nós estamos? No início eu falei,
Talvez nós estamos aqui dentro da igreja, mas o nosso pensamento já está o que vai acontecer a partir da manhã. Irmãos, nós estamos aqui, dentro da casa do Senhor. Por isso que Jesus diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, eu sou doente. Por isso que eu sou carente da misericórdia do Senhor. Mesmo que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ofereceu a sua vida lá no início. Então nós viemos da igreja, porque eu sou carente da graça de Cristo. Onde está? Veja, quando no ministério de Jesus, os anos se passam, e quantas pessoas foram frustradas, quantas pessoas foram decepcionadas, quantas pessoas foram afrontadas. E aqui nós vemos o Salmo de número 55. Davi expressa isso. O Salmo 62, ele expressa isso. Mas aqui nós vemos agora os evangelistas. O Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 13 a seguir nos diz ali: entrai pelas portas estreitas, porque existe dois caminhos. Jesus, a partir do momento que ele fez a sua decisão de morrer numa cruz, por mim e por você, aí nós vemos ele dizendo, lá no capítulo 14 do Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É para os decepcionados, é para os que estão frustrados. Quantas vezes nós fomos frustrados, mas hoje nós estamos bem. Você foi frustrado, mas hoje você está bem porque você desconsiderou isso. No momento se doeu. Agora imagine, talvez nós somos decepcionados por uma palavra só. Mas agora imagine, você que não participou da escola bíblica, imagine agora aquela cruz, Jesus carregando por Barrabás. E aqui nós vemos agora Barrabás sendo livre e Jesus crucificado naquela cruz. Por quem? Por mim e por você. Ele levou a sua decepção. Ele levou a sua frustração. Por isso que nós vemos, Natanael não estava reconhecendo. Por isso que Jesus diz que o profeta não é bem-vindo na sua cidade, não é bem-vindo no meio dos seus familiares, como nós estudamos no sábado passado. Talvez quando nós aceitamos, veja, agora você, quando fala de fazer a decisão ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você foi decepcionado pela família, a família te desprezou, mas você buscou o melhor caminho. Então nós vemos, a partir daquele momento, que Adão, ele recebe aquela túnica de pele. Eva recebe aquela túnica de pele. E agora diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Onde você está? Irmão Jorge, eu me recordo muito bem. Aonde você estava? Quando alguém chegou para você e disse: Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. José Wagner, onde você estava? Mas alguém chegou para você e disse: Jesus quer mudar a sua história. Irmãs, jovens, aonde vocês estavam?
Jesus quer mudar a sua história. Deus mudou a história de Adão e Eva. Mesmo que eles caíram em transgressão. Mas aqui nós vemos um dos profetas dizendo: nós não vimos beleza alguma, mas ele foi moído por minha causa, ferido pela minha transgressão. Mas ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou a minha culpa. Ele levou a sua culpa. E hoje você está aqui. Você está no melhor lugar. Você está no melhor hospital. Eu estou no melhor hospital. Porque Jesus Cristo quer curar a sua decepção. Talvez você está frequentando ainda, mas você ainda continua decepcionado. Mas hoje, a decisão é a mesma que Deus tomou para Adão, para Eva. Não somente para essas pessoas que eu citei os nomes, mas para mim. Aonde que eu estava? Irmão João de Araújo, aonde você estava? Um homem que não tinha alegria, mas hoje eu tenho alegria. Hoje eu tenho paz. Mesmo que nós tenhamos essa paz, quantas vezes nós somos decepcionados? Agora imagine os nossos antepassados. E nós podemos dizer, vivo por fé e não de aparência. Olha, se coloque agora. Onde está? Onde estava indo Paulo? Onde estava indo Saulo? Buscar os crentes lá em Damasco. E aqui nós vemos agora, aparece este homem chamado Jesus. E começa a chamar pelo nome. E a partir do momento que ele reconhece que ele estava sendo transformado, e ele precisava de ter um acompanhamento. Ele estava indo para um destino, um lugar. E às vezes, nós estamos tomando outro rumo. Mas aqui nós vemos, quando ele aceita mesmo, aí ele escreve a carta aos Efésios. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, pela sua decepção, pela sua frustração, deixa Cristo te ajudar. Por isso que Jesus disse, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. O mundo não conhece. O mundo não conhece. Mas vós conheceis. O Espírito Santo, ele foi dado, irmãos, para nós reconhecer que a minha frustração deve cair por terra. O Espírito Santo, ele nos auxilia. Jesus que nos auxilia com gemidos inexprimíveis. É Ele que toma-nos nos seus braços. Então nós vemos agora que o Espírito Santo, ele não age de uma forma, desde agora não, irmãos.
Não foi lá no Pentecoste, não. Lá começou a formação de uma forma diferente, a apresentação de uma forma diferente, mas ele já existe desde o princípio. Então nós vemos onde está. Qual que é o seu pensamento nesta manhã? Talvez você está sendo decepcionado por uma enfermidade. Talvez você está sendo decepcionada pelo membro da família. Quantas pessoas nós vimos pelos comentários, as frustrações da família. Hoje não tem mais vontade de viver. Mas alguém chega para ele e diz, olha, Jesus, Ele é o dono da vida. Ele quer te ajudar. É o mesmo que nós estamos dizendo hoje. Eu estou no melhor hospital. É por isso que a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Seca-se a erva e cai as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Natanael, a partir daquele momento, ele reconheceu quem estava falando com ele, quem estava chamando ele, quem falou com ele. E hoje, quem está falando com você é o mesmo Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. Não pessoalmente, mas pelo olho da nossa fé. Por isso que diz aos Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Talvez, onde você está? Mesmo sentado neste banco, Jesus quer ser teu médico. A melhor coisa que Ele já fez na sua vida, na minha vida, irmãos, é de nos salvar. Então nós precisamos, com a carta dos Hebreus, capítulo 12, nós precisamos se atentar para uma tão grande salvação. Então nós vemos agora que nós precisamos se aproximar cada dia mais para que nós possamos ter essa salvação em Cristo Jesus. E agora? Chegou a tua vez. Deus não lança em rosto, irmãos, mas Ele dá liberalmente. Aí a palavra do nosso Deus diz, aos Efésios capítulo 3, versículo 20. Aos Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. O que está operando ainda na sua vida? É a frustração ou é o Espírito Santo? Se ainda for a frustração, aí o verso 21 dizia, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Fecha os teus olhos. Agora é o momento de você e Deus. Não é comigo, não. Não é com o pastor da igreja, não. Mas é você e Jesus Cristo. Autor e consumador da minha fé, da sua fé. Onde está? Será que você ainda está com esse pensamento? Eu não vou mais naquela igreja. Você não está decepcionando os membros da igreja, você está se decepcionando o próprio Senhor que deu a sua vida por você. Mas hoje é a sua oportunidade de deixar a sua frustração, a sua angústia,
aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus. E se houver alguém, Senhor, nesta manhã, Senhor, decepcionados, meu Deus, frustrados, meu Deus, mas que caia por terra, Senhor, o Espírito Santo que foi dado, Senhor Jesus querido, esse Espírito Santo de verdade, Senhor Jesus querido, esse Espírito Santo que tu enviaste, Senhor, para nos consolar, nos confortar, nos alimentar, Senhor, dia a dia, Senhor, deste pão espiritual, Senhor, meu Deus. E nós possamos tomar a decisão, Jesus querido, entregar totalmente, Senhor, nossa frustração, meu Deus. Oh, Senhor, entregar totalmente a nossa angústia perante Ti, Senhor, Jesus querido. O teu nome sendo glorificado, o teu nome sendo exaltado, a este a honra, a este a glória para todos sempre, aleluia. Ó Espírito Santo, venha nos visitar, Senhor querido, visita a tua igreja, Senhor, visita, Senhor querido, o nosso ser por completo, Senhor querido. E que as decepções do passado venham cair por terra mesmo, e eu venho a tomar nova decisão de servir a Ti, Senhor, experimentar, Senhor, a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós não venha, Senhor querido, a decepcionar, Senhor. Mas a tua palavra nos diz, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Que nós possamos confiar totalmente na Trindade divina, que é o Pai, ao Filho, é o Espírito Santo, essa dádiva maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que possamos ser responsivos à pergunta. Ela ainda continua ecoando. Onde estás? Adão precisou responder para ser perdoado. Saiu de trás da moita. Natanael precisou ouvir o seu irmão e foi até Jesus. E Jesus disse para ele: você creu